Vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 é uma passagem muito importante para os nossos dias. Jesus ensinava muito por parábolas, por histórias. E Jesus falava verdades eternas através de histórias. E aqui Jesus, no contexto de uma mensagem muito importante e relevante para os nossos dias, nos conta essa história. Essa é a história da sua igreja. Essa é uma história relacionada com a igreja. Jesus falou essa parábola para os discípulos dele, para os seguidores dele. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Jesus estava falando, pensando em você, em mim, na sua igreja. Tão importante essa parábola tem sido ao longo dos séculos para a igreja. Mas o que o Espírito Santo está dizendo é que nesta hora final, nesta hora de desafio, nesta hora em que as profecias bíblicas estão se cumprindo, nesta hora em que nós estamos vendo a cada dia as coisas se acelerarem em direção ao cumprimento da palavra de Deus e ao final de todas as coisas, a Bíblia disse que haveria uma geração onde as trevas cresceriam na terra, onde a glória de Deus cresceria, e nessa geração muitas coisas intensas aconteceriam, e Jesus voltaria nessa geração. E nós cremos, irmãos, que nós estamos vivendo esses dias. Você é parte de um tempo especial. E porque você é parte de um tempo especial, você precisa saber que nós precisamos tomar atitudes e medidas especiais. E é justamente disso que Jesus está falando aqui nessa parábola em Mateus 25. Acompanhe comigo. Jesus disse assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, ou tolas, ou nécias, como diz a sua tradução. Para um pouquinho, olha para mim. O reino dos céus, Jesus está dizendo, é comparado a 10 virgens. Quando Jesus fala de 10 virgens, Ele está falando da igreja, dos seus seguidores. E Ele diz assim: eu comparo o meu povo a 10 virgens. E aí, Ele divide isso e fala, mas só que 5 dessas virgens são inconsequentes ou tolas, e 5 são sábias. Por que Jesus fala isso? Qual a diferença entre as 5 sábias e as 5 tolas, ou inconsequentes, ou nécias, como diz uma tradução? No próximo verso, Jesus vai explicar. As que eram tolas, verso 3, ou inconsequentes, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram óleo de reserva consigo. Note que no versículo 1, Jesus fala assim: o reino dos céus, a minha igreja, especialmente no tempo do fim, especialmente em uma geração onde muitas coisas drásticas estarão acontecendo, é comparado a 10 virgens. 5 delas, ou melhor, 10 virgens, que saíram ao encontro do noivo, versículo 1. Isso é, a minha igreja, o meu povo vai estar numa jornada. Você está aqui na terra em uma jornada. Todos nós estamos em uma jornada. A nossa jornada não é em direção à morte. Nós não estamos vivendo aqui esperando a morte. Nós estamos vivendo aqui esperando Jesus. Amém? É totalmente diferente. O cristão que entende quem ele é, que ele é noiva do Cordeiro, ele não está aqui simplesmente vivendo, sobrevivendo e vivendo de qualquer forma. O tempo passa para todo mundo. Nós estamos em uma jornada, entendendo que estamos indo ao encontro do noivo.
Se Jesus vier para nós mais cedo do que para outro, se nós formos para a glória, nós vamos nos encontrar com o noivo. Se Ele vier para toda a igreja e nós estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele. Não tem diferença. Paulo diz isso. Quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Deus, porque tudo é por Ele e para Ele. Amém? Jesus diz que a nossa jornada na terra é como 10 virgens que estão numa jornada. A tua vida é uma jornada, é uma caminhada em direção ao encontro do noivo. Por isso é essencial que nós, que temos o Espírito Santo, já estejamos interagindo e crescendo no conhecimento do noivo Jesus Cristo agora mesmo. E Jesus fala, quando elas saem nessa jornada, 5 eram tolas e 5 sábias. As tolas, a jornada era longa, a caminhada era longa, e as tolas não levaram óleo, azeite suficiente para a jornada. Mas as sábias levaram azeite suficiente. Então, verso 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Isso nos fala da jornada da vida, isso nos fala do dia a dia. Isso nos fala que nós vamos acordar, dormir, viver. E Jesus está falando, nessa jornada, as coisas não vão acontecer com tanta rapidez. O princípio importante é entendermos que na jornada ao encontro do noivo, nós somos chamados e precisamos nos posicionar como as virgens sábias, acumulando óleo. Porque no verso seguinte, Jesus fala assim, então o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas lâmpadas. As insensatas, as inécias, foram falar com as sábias, dizendo, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a nossa lamparina, a nossa lâmpada está se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam prontas, preparadas, entraram com ele para o banquete do casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram as outras que não estavam preparadas, imprudentes, e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele disse, com certeza vos afirmo, não vos conheço. Portanto, Jesus conclui dizendo, portanto, vigiai, fiquem atentos, se posicionem. É hora de nos posicionarmos, pois não sabeis o dia, muito pouco a hora, que o Filho do Homem chegará. Portanto, vigiai. Irmãos, quando Jesus contou essa história, essa parábola, as pessoas daquela época entenderam o que Jesus estava falando, porque eles faziam isso o tempo todo. Eles saíam para a viagem, e quando eles saíam para a viagem, se a viagem era longa, e geralmente as viagens eram longas, de uma cidade para outra, eles iam com carroça, ou iam com animal que não era muito rápido, eles sabiam que invariavelmente eles iam passar a noite na estrada, ia ser longo o caminho. Então todos eles sabiam que precisavam levar algumas coisas, mas o mais essencial era levar a lamparina e óleo de reserva, para que a luz não acabasse no meio da viagem. Porque eles sabiam que quando você está na estrada, a única coisa que vai te orientar, te guiar, é a lâmpada que você tem. Naquela época não existia luz elétrica, naquela época não tinha nenhuma outra forma de iluminação nas estradas, nas ruas. Se você não tinha uma luz, uma lamparina com você, você ficava na escuridão. E na escuridão você não sabia se você ia para a direita ou para a esquerda, você corria perigo nas estradas, você podia sair do caminho e entrar
num mato, coisas podiam acontecer. As pessoas entendiam que só quem é tolo, eles já sabiam isso. Jesus não precisava nem ter falado, eles já sabiam que só quem é inconsequente sai para uma viagem sem o óleo guardado. Por quê? Porque o caminho é incerto, porque eles não sabem o tempo. E Jesus usa essa história que eles entenderam bem para dizer: olha, o meu reino é assim. Eu comparo o meu reino a 10 virgens que saíram para uma viagem ao encontro do noivo. E quando elas foram, o noivo demorou, o tempo passou e elas dormiram. Todas as 10 dormiram, mas 5 estavam preparadas. E a palavra de Deus para nós, nessa noite, nesse tempo, nessa estação, é que nós precisamos estar preparados para a jornada, porque a meia-noite está chegando. Quando a meia-noite, que é a hora mais escura da noite, chega, alguém anuncia: o noivo está chegando. E quando alguém anuncia: o noivo está chegando, ainda há mais uma jornada a ser caminhada. Não é assim: o noivo está chegando, elas não precisam sair do lugar, e ele vem até onde elas estão. Na história de Jesus, entre a meia-noite e o anúncio de que o noivo está chegando, a sensação de que nós estamos na última hora, ainda há uma caminhada. E é a caminhada mais difícil, é a caminhada no horário mais escuro. E é nesse momento que parte delas não tem luz suficiente para caminhar. Aí elas tentam algo, metade tenta fazer, as que não eram sábias, tentam emprestar óleo. E elas falam: não, nós não podemos emprestar. Sabe o que o Senhor está falando para nós com isso? É que esse óleo, essa caminhada em Deus, esse acúmulo de óleo em Deus, não pode ser transferido. Você não vai poder, nesta hora, depender do óleo do teu marido, do teu esposo, ou da tua esposa, ou do teu irmão, ou da tua irmã, ou do óleo do pastor, da pastora, do seu líder. Você não vai poder depender do óleo de ninguém. Jesus está falando assim: esse é uma jornada individual. É você que precisa trabalhar em direção e se posicionar para acumular o óleo, o azeite. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Irmãos, a mensagem do Senhor para nós, nesta hora, é que a igreja precisa se posicionar para acumular óleo. Porque nós precisamos estar com a nossa luz acesa, brilhando, nessa hora, para sabermos o caminho em direção ao noivo. Você sabia que quando Jesus falou essa parábola, Ele não falou essa parábola solta na Bíblia. Ele não contou apenas essa história. E ela já seria extremamente importante para nós se ela estivesse só a parábola. Se Jesus tivesse parado e contado essa história para nos ensinar essa verdade de que nós precisamos acumular óleo. Mas Jesus não contou essa parábola, essa história assim. Jesus contou essa história na sequência do que ele nos fala em Mateus 24. Então, Mateus 24 e 25 é um ensino só de Jesus. E em Mateus 24, antes de contar essa parábola, Jesus nos dá a descrição cronológica, sistemática do que iria e do que irá acontecer no tempo do seu segundo retorno, no tempo da sua segunda vinda. E Jesus começa a falar em Mateus 24, 3, olha, vocês querem saber qual será o sinal da minha vinda e o sinal do final dos tempos? E ele fala vários sinais. Vamos comigo ler bem rapidinho, eu não vou pregar em Mateus 24, mas eu quero deixar você bem entendendo em 2, 3 minutos a importância do que Jesus e do que o Espírito Santo está nos falando hoje, no início, nesse dia de conferência que nós estamos nos conectando para crescermos em amor e paixão por Jesus. Que significa termos mais óleo acumulado. O nosso óleo acumula-se
em conexão com o Espírito Santo e em conexão com Jesus. Em Mateus 24, Jesus começa a falar sobre o final dos tempos. Então vamos lá, verso 3 de Mateus 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele e lhe perguntaram: Dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus começou a revelar, diga, Jesus revelou o sinal dos finais dos tempos. Jesus profetizou e falou o que iria acontecer com clareza. E o que é que Jesus fala? Jesus fala assim: haverão algumas etapas. Etapa número 1, número 2, número 3 e número 4. E Jesus compara essas etapas com um parto. Ele diz assim como a mulher que está grávida, quando chega a hora do bebê nascer, começam as dores de parto. Depois das primeiras dores de parto, que são leves, as dores se intensificam. Depois as dores se intensificam até o bebê nascer. Jesus usa essa figura do parto para dizer assim: quando vocês virem essas coisas acontecerem na terra, saibam que é o princípio das dores do parto na terra. Já é um momento, já é um sinal específico para vocês prestarem atenção. Aí as coisas vão se intensificar. Então vamos lá. Verso 4 de Mateus 24. Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não desesperais, porque é preciso que todas essas coisas ocorram, mas isso ainda não será o fim. Verso 7. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares da terra. E esses acontecimentos serão apenas, ou demonstram, o princípio das dores de um parto. Minha tradução diz claramente isso. Esses acontecimentos mostram os princípios das dores. Nação contra nação, guerra, fome, terremoto, abalos. E Jesus falou: quando essas coisas estiverem acontecendo em escala global, prestem atenção. E irmãos, essas coisas estão acontecendo nos nossos dias como nunca aconteceu na história humana. Se nós podemos identificar uma estação profetizada na Bíblia, é essa estação em que nós estamos vivendo. Mas eu quero chamar a tua atenção para os próximos versos. Porque Jesus fala: essa estação é o princípio das dores. Quanto tempo durará os princípios das dores de parto, nós não sabemos. Que é certo que nós já estamos nele, é certo, é claro. Todos os estudiosos da Bíblia, todos os pregadores, todos os homens, os profetas, quando leem a Bíblia, quando leem esse texto, quando leem Daniel, quando leem Apocalipse, quando leem o que Paulo escreveu sobre a estação do final, estão dizendo a mesma coisa. Nós não sabemos exatamente em que estágio nós estamos, mas que nós já estamos vivendo esses sinais, nós já estamos vivendo. E quando nós vivermos esse sinal, Jesus fala para o seu povo: preste atenção, porque aí vai transicionar para o próximo estágio. E o próximo estágio, o primeiro estágio tem a ver com o mundo. Olha lá, guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, abalos. O primeiro estágio tem a ver com as nações, tem a ver com o mundo. Mas o segundo estágio é muito relevante para nós, porque ele tem a ver conosco, comigo e com você. Jesus fala assim: Então, depois do princípio das dores. Então, verso 9. Eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte.
esse vos entregarão aí, de quem Jesus está falando? Com quem ele está falando? Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, ele está falando de você aqui nesse texto. Se você ama Jesus, é parte da igreja, está nessa geração, Jesus está dizendo, presta atenção, haverá um tempo na terra em que as coisas vão se intensificar. E esta geração será uma geração de grandes desafios, mas também será a geração mais gloriosa que já esteve na terra. Porque nesse tempo, Deus promete derramar do seu Espírito como em nenhuma outra geração. Nesse tempo, Deus promete salvar almas. Deus promete uma colheita na terra toda. Mais de 1 bilhão de almas será salva. Deus promete que a igreja será vitoriosa, mas a igreja será perseguida. Ela será vencedora, mas virão acusações. O inimigo vai se levantar. Jesus está falando aqui, o segundo estágio que vai acontecer na terra, antes que o final aconteça, é que a transição das dores de parto para o próximo estágio vai intensificar com vocês. Por isso, Jesus nessa fala, nos fala das 10 virgens, e nos fala que nós precisamos, em resumo, ter óleo acumulado, porque quando a meia-noite chegar, quando as coisas ficarem difíceis, se nós não tivermos óleo acumulado, nós vamos nos escandalizar, nós vamos abandonar Jesus, nós vamos recuar, porque nós vamos ficar confusos e sem força para caminhar, e será trágico, porque esse tempo não vai ser muito longo, vai ser um tempo relativamente curto na história. Ainda que algo difícil aconteça, sei lá, eu ser preso por amor a Jesus, ser como cristãos estão lá em alguns países hoje, não é? Na Arábia e em vários países, na Coreia do Norte tem crente preso, missionário preso, no Paquistão, em tantos lugares, mas Jesus disse que isso vai acontecer, não só num lugar aqui, num lugar ali. Jesus disse, sereis odiados de todos, por amor ao meu nome. Não é uma coisa localizada apenas. Esse tempo, irmãos, não é um talvez ele aconteça um dia na terra. Esse tempo vai acontecer. Porque foi Deus que falou. Não é que Deus vai provocar esse tempo. Deus está dizendo, esse tempo virá. Ok. Sereis odiados, afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações, por serem meus discípulos. Sereis odiados por todas as nações. Quer dizer que o Brasil não vai escapar, nenhum lugar vai escapar, porque Jesus falou aqui, todas as nações. Estão comigo? Há um momento que virá sobre a terra, que nós como igreja, vamos enfrentar, e Jesus está aqui dizendo, que nós precisamos intensificar a nossa preparação. Intensificar tudo o que você precisa fazer nessa estágio, irmão. Às vezes nós achamos que precisamos de muitas coisas para viver. E às vezes até precisamos das coisas básicas, fundamentais, mas deixe-me dizer, a coisa mais sábia para se fazer hoje é separar um pouco mais de tempo, e aí mais tempo, e aí mais tempo, para você crescer em Deus, crescer em Jesus, crescer na palavra. Invista em livros, invista na Bíblia, invista em oração, separe tempo. Uma das razões do porquê Deus está levantando casas de oração em toda a terra, e hoje são mais de 20.000 cidades e lugares que têm casas de oração 24/7 na terra. Uma das razões é que Deus está dizendo para o seu povo, eu estou inspirando lugares que vão ficar abertos dia e noite, você pode me buscar a hora que você quiser. Você vai ter um ambiente onde você pode me buscar, e esse tempo ainda está aberto, está crescendo, porque, irmãos, Jesus diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês vão perceber que as coisas vão ficar muito intensas na terra, para os meus seguidores, para a minha igreja, para os meus discípulos. Nessa época, verso 10, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Palavra forte, Jesus fala escandalizado.
E a palavra escandalizar no original bíblico significa abandonar a fé, negar Jesus. Escandalizar não é uma pequena coisa assim. Às vezes a gente usa essa palavra até de uma forma leve. Estou escandalizado com isso que o irmão fez ou um outro. Mas você continua na fé. A palavra que muitos se escandalizarão é a palavra que significa muitos negarão a fé. Deixa-me dizer o que escandalizar é na Bíblia, o que Jesus está falando. Quando Jesus estava preso, e ele estava sendo chicoteado, e ele estava naquele lugar onde os romanos estavam judiando de Jesus. Na verdade, os romanos estavam lá, quem estavam judiando eram os soldados judeus. Pedro foi naquele lugar, e ele foi para ficar olhando. E aí, uma pessoa fala para Pedro, você é um deles. E Pedro fala, eu não sou não. Lembra que Jesus falou para Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E de novo, vem uma serva, ele está falando igual Galileu, ela fala, você fala igual o pessoal do norte, você é um seguidor deles. Não, eu não sou. E aí a Bíblia diz que Pedro praguejou, falando mal de Jesus. E por 3 vezes ele fez isso. O que Pedro fez ali, essa ação de Pedro foi, ele se escandalizou de Jesus. Ele negou Jesus. Claro que na misericórdia de Deus, ele foi restaurado, Jesus o restaurou, e ele depois volta, e Jesus encontra com ele lá quando ele está pescando, e libera perdão para ele, e ele é restaurado e se tornou, o grande homem de Deus. Mas foi tão forte isso na vida de Pedro, que quando diz a história, não está na Bíblia, que quando Pedro estava em Roma, e houve uma grande perseguição, e ele já estava lá bem de idade. Lembra que Jesus profetizou, Pedro, hoje você pensa que você é muito forte, mas vai haver um tempo na sua vida que você vai me amar tanto, você vai estar tão cheio da lamparina, tão cheio de óleo, de azeite, que você vai deixar as pessoas te levarem para onde você não quer ir, você vai virar a pessoa mais mansa, e você vai dar a sua vida por mim. E Pedro, no final da vida dele, lá em Roma, prenderam ele, já de idade, e falaram, você é um dos líderes desse movimento, nós vamos te crucificar como nós crucificamos o teu mestre, o teu Senhor, esses que vocês falam que é Deus, que é o Salvador do mundo. E aí Pedro fala, ok, podem me crucificar, mas não me crucifiquem como vocês crucificaram o meu Salvador. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu traí ele uma vez, porque eu o traí. Diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então veja como marcou a vida de Pedro, embora ele tenha sido o grande apóstolo, o grande homem de Deus por décadas e décadas. Quando Jesus usa a palavra escandalizar, é disso que ele está falando. Ele diz, muitos nesta hora vão abandonar a fé, vão negar Jesus, vão dizer, eu não quero saber, nem o conheço, porque vai ser um momento de perseguição muito intensa. Igreja, eu estou com uma intensidade muito grande no meu coração e amando o fato de que Deus me deu essa mensagem para entregar para vocês, para iniciar essa conferência, porque eu sei que Deus vai levantar aqui guerreiros, vai levantar homens e mulheres, jovens, decididos a não se escandalizarem, decididos a vencer, decididos a serem tão fortes em Deus, que mesmo que venha a luta, vão ficar firmes. Amém? Decididos, o Senhor quer te dar uma unção, que você seja parte das 5 virgens sábias, hoje. Porque, irmãos, uma outra coisa que Jesus nos mostra na parábola, é que quando a luta vem, não dá tempo de buscar azeite, não dá tempo de buscar relacionamento. Relacionamento com Jesus você desenvolve na jornada. Crescimento espiritual você desenvolve na jornada. Óleo você acumula na jornada. Não é na última hora, não é na correria, mas é na jornada. E Deus está te dando, e a mim, esse tempo ainda aqui no Brasil, de nós termos essa jornada para acumularmos óleos. Igreja, é tempo de orar, é tempo de jejuar, pelo menos uma vez por semana, é tempo de consagrar, é tempo de crescer na Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, é tempo de conhecer Jesus, mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Você precisa conhecer Jesus, irmãos. Nós, como igreja, temos tido um conhecimento muito raso de Jesus. O Espírito Santo tem falado à minha igreja,
não me conhece, não conhece o seu Salvador em profundidade. É hora de nós experimentarmos mais de Jesus. E Ele está dizendo: vinde a mim, venha para mim. Se você me buscar, eu vou te encontrar e eu vou me revelar a você. Deixa eu terminar essa leitura para nós encerrarmos essa ministração e eu ir para o final. Jesus então fala: numerosos profetas surgirão e enganarão a muitos, verso 12, e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Jesus está falando da igreja, não está falando do mundo. O amor do mundo já não existe por Deus. Ele disse assim: por se multiplicar a iniquidade naquele tempo, tudo vai ser aceito, tudo vai ser ok. O pecado vai ser parte da cultura, vai ser parte do próprio governo que deveria dar moral, ele não vai dar, ele vai fazer leis contrárias, leis que vão fazer do pecado algo ok, algo legal, algo ok para praticar. E esse é o mundo que nós estamos vivendo, em todas as nações. A iniquidade tem se multiplicado nas últimas décadas como nunca. E eu tenho uma notícia para te dar, preste atenção nisso. O mundo aí fora, irmãos, não vai melhorar. As coisas vão piorar. Os únicos que têm possibilidade de melhorarem nessa estação, de crescerem nessa estação, são os filhos e as filhas de Deus. Eu e você, a igreja do Senhor. E os únicos que podem trazer uma melhora do mundo é a igreja, quando ela vai para a cidade, quando ela ora, quando ela intercede, quando ela influencia uma área geográfica, uma área da sociedade. Por um tempo aquilo melhora, porque a igreja se faz presente. E a igreja, e nós estamos aqui para isso, amém? Para trazermos melhora para a nossa cidade, melhora. Mas o que é melhora? Melhora é a manifestação de Jesus, é a manifestação da luz de Deus neste lugar. Mas em geral, Jesus disse que as trevas aumentariam na última hora. Então o que fazer nessa hora tão especial e tão sóbria? Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será guardado, será salvo. Aquele que perseverar. Essa é a hora da perseverança. Irmãos, eu comecei, ou no meio da minha mensagem, eu falei para vocês, e eu sei que estou falando pelo Espírito de Deus nessa noite, que nós já estamos vivendo o princípio das dores. É claro, basta olhar nas notícias. Todo dia tem algo trágico acontecendo na terra, nas nações, ameaças de guerra. Você está vendo as notícias. A natureza se manifestando como nunca antes. Nunca houve tantos terremotos, nunca houve tantos furacões, nunca houve tantas tragédias em vários lugares. Outro dia deu um terremoto em Curitiba, escala 7.1. O que nunca acontecia no Brasil está acontecendo. O número de terremotos está aumentando na terra. A cada ano dá mais terremoto do que o ano anterior, nos últimos 30 anos. Jesus falou, porque muita gente pensa, terremoto sempre aconteceu, mas Jesus falou, haverá uma hora em que isso será um dos sinais. Fome, peste e guerra. Mas Jesus falou, isso ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Mas e se a próxima etapa, e se a próxima fase das dores, que é o que eu li para vocês, quando as coisas vão se voltar para a igreja, para os seguidores de Jesus, e se isso já estiver próximo de acontecer? Eu não sei se faltam 5 anos, 10 anos ou 20 anos, ou mais ou menos. Eu não sei quantos anos durarão isso que Jesus falou, o princípio das dores. Me parece que a Bíblia fala que não vão ser gerações, talvez sejam décadas, mas o meu posicionamento é entender algo. Se não for muito em breve, com certeza isso vai acontecer nos dias dos meus filhos.
ou no dia dos meus netos, pelo menos. Mas as coisas estão se intensificando. E a palavra de Deus hoje para a igreja brasileira, para você nessa hora, se você é novo da fé ou não, se você é um adolescente ou um jovem casado, ou um irmão de idade, não importa, a palavra de Deus é: acumule óleo enquanto há tempo. Por quê? Porque na sequência de tudo isso, Jesus fala, eu vou contar uma história, uma parábola, para vocês entenderem a importância disso. Haviam 10 virgens, 5 eram sábias, 5 eram tolas, e elas saíram a encontrar o noivo. Todas amavam o noivo, todos eram parte da igreja, mas as sábias gastaram tempo orando, gastaram tempo lendo a Bíblia. As sábias se santificaram, se separaram. As sábias deixaram de lado os pecados que estão de perto, nos rodeiam, nos embaraça, deixaram as atrações do mundo, deixaram as coisas e se concentraram em acumular óleo. E quando a parte mais difícil da jornada chegou, a meia-noite chegou, elas estavam com óleo suficiente. Irmãos, às vezes a parte difícil da jornada vem para um diferente do outro. Vai haver um tempo que virá para todos nós. Vocês estão entendendo? Mas às vezes a meia-noite chega para alguém, chega para você, para a tua casa, na forma de uma enfermidade, de um ataque do inimigo, na forma de a falta de finanças, a perda de um trabalho e as coisas. Às vezes essa hora chega, essa meia-noite chega. E se você, mesmo nessa meia-noite que ainda é pequena, não é? A falta de um trabalho é uma enfermidade, é algo pequeno comparado com o mundo todo nos perseguindo, e nós sabendo que se nós sairmos em algum lugar e falarmos que somos crentes, eles vão nos entregar para a autoridade e nos matar. Ainda é pequeno isso. Mas mesmo nesse pequeno, nós estamos aí nós estamos sendo, de certa maneira, testados para crescer. Quando vem a luta, quando vem a meia-noite parcial, se você não tiver óleo acumulado, você corre o risco de se escandalizar de Deus. Irmãos, é hora da igreja brasileira e mundial sair do formato de um cristianismo que diz que você nunca vai ter problema, que tudo sempre vai dar certo, para entender que Jesus falou, se você me ama, você vai receber as bênçãos de Deus, você vai receber vida eterna, você vai receber salvação, você vai receber o favor de Deus, com perseguição. Você vai ter muita bênção, sim, mas também virá perseguição. Jesus falou, se perseguiram os profetas, e se me mataram, o que vão fazer com vocês que são meus seguidores? O que eu estou alertando vocês pelo Espírito Santo nesta noite, é que paixão por Jesus não é só um tema de conferência, não é só algo para te empolgar numa noite, 2 noites, não é só algo para você ver na vida dos pregadores. Paixão por Jesus é o que você, é o que eu, é que nós precisamos ter na nossa vida, na nossa casa, na nossa caminhada, porque é a paixão por Jesus que gerará esse acúmulo de óleo na nossa vida. É investindo a nossa vida na jornada, o seu tempo, a sua energia, de novo, seja lá o que for, finanças, para que você cresça em Deus. O grupo de louvor pode subir. Para que você entenda mais e conheça mais. E esse é um convite do Espírito Santo para a igreja desta hora. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de nós amadurecermos em Jesus Cristo. É tempo, como disse o apóstolo Paulo, da igreja brasileira, deixar as coisas de criança, deixar as coisas de menino, ficar
dançando em volta do fogo e se alegrando com as coisas, às vezes superficiais, com as bênçãos que são boas, mas passageiras, e entrar fundo em Jesus Cristo. Há um oceano te esperando para que você possa mergulhar nele, e esse oceano se chama conhecimento de Deus. Há um oceano, e você é convidado para mergulhar nele, agora, e ele se chama Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. É hora de tomarmos posições radicais, igreja. É hora, como casal, como família, como pais, como avós, como jovens, é hora de você tomar posição radical e dizer: eu quero e vou experimentar mais de Jesus na minha vida. Eu vou crescer, eu vou fazer discípulos para Jesus, maduros em Deus, porque eu vou ser maduro. E aí nós vamos ser a parte do corpo de Cristo, na última hora, que estará pronta para enfrentar a meia-noite e a jornada difícil, porque nós vamos ser a parte do corpo de Cristo, que serão a parte das 5 virgens, que Jesus chama de sábias, porque tinham óleo acumulado. Óleo acumulado é crescimento em Deus, é conhecimento de Jesus, é caminhar com Ele, é experimentar mais dEle, é fluir nos dons, é ter tudo que Deus tem para nos dar. Irmãos, você sabia que Deus fala dessa geração de Mateus 24, que essa geração vai enfrentar todos esses desafios que eu te falei, mas também será a geração que mais terá acesso ao poder de Deus. Nenhuma outra geração terá tanto acesso ao poder de Deus como essa geração. E eu acredito que nós já estamos começando a viver esses dias. Se milagres já aconteceram antes, nós estamos por ver, irmãos, mortos ressuscitarem, paralíticos andarem como nunca. Nós estamos para ver o rompimento de um avivamento, cidades inteiras se convertendo, porque Deus está dizendo para o seu povo: se vocês me buscarem, eu vou liberar a minha glória sobre vocês. Se vocês se posicionarem e se vocês começarem a buscar óleo, eu vou dar muito óleo para vocês, porque o tempo é difícil, a luta está aí, as dificuldades estão, as pessoas estão cada vez mais gostando menos dos seguidores verdadeiros de Jesus, cada vez mais levantando todo tipo de coisa contra, leis cada vez mais sendo aprovadas que vão nos impedir de obedecê-las, porque ou nós obedecemos a lei, ou obedecemos Jesus, e nós que teremos óleo acumulado, vamos obedecer Jesus, custe o que custar. A igreja do óleo acumulado não vai se importar se perder tudo, porque nós vamos estar cheios de Deus, e com Deus você fará proeza. A única maneira de você fazer proeza é você ser cheio de Deus. Aleluias. Vamos ficar em pé, igreja.